Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com a Michele Barcena, sócia fundadora da Bendita Imagem, uma das principais empresas de assessoria de imprensa e relações públicas do Brasil. Michele, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigada a você, Estevão, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Michele, que é uma das principais fornecedoras de talentos aqui do Virando a Mesa, várias das pessoas que vieram aqui falar com a gente, vieram da Bendita Imagem. Então conta pra gente um pouco, o que é, primeira coisa assim, já para começar, porrada, meu. O que é assessoria de imprensa e o que é relações públicas? Qual que é a importância disso para os profissionais e empresas que atuam em qualquer mercado, eu acho? Legal. Primeiro é uma oportunidade estar aqui, obrigada, e trazer, né, tantos porta-vozes, tantos profissionais qualificados para conversar com você. É incrível, né? Surgem conversas realmente relevantes. E qual que é o trabalho que a gente faz para que isso aconteça? É um trabalho de bastidores, de construção e fortalecimento de imagem, autoridade e reputação de profissionais liberais, de executivos, de empresas em geral, né? Claro que a partir do momento que o porta-voz, seja C-level, seja algum outro nível de executivo, se posiciona, ele representa a empresa que ele está. Ele elucida os valores, o que de fato aquela empresa tem de relevante e por que ela merece estar em um espaço tão importante quanto aqui. Então, a gente atua nos bastidores, nessa construção das relações, né, na amizade que a gente desenvolve com produtores, com quem realmente toma as decisões na imprensa em geral, tanto podcasts quanto rádio, TV, alguns dos principais sites do país. Realmente é essa rede de networking e, claro, profissionais relevantes que a gente vai ter espaço para construir e levar e gerar resultados expressivos para cada um deles de forma bastante personalizada. E como é que é a atuação de vocês? Qual que é a diferença para assessoria de imprensa e relações públicas? Qual que é a definição? As relações públicas, elas envolvem uma gama muito maior de atividades, né? A gente tem mídia orgânica, que aí sim ela é produzida, provocada por estratégias de comunicação corporativa para que a gente tenha resultados orgânicos, é o que a gente chama de mídia orgânica. Como que é isso? Detalha pra gente. Explico. Pensa o seguinte, um executivo, como você, por exemplo, você é autor de livro, você é comunicador, você é um empreendedor, poxa, por que a imprensa te entrevista eventualmente? Por que ela vai atrás de você? Ou como que você é destaque em algumas das principais matérias do país? Claro, existe a procura do jornalista, que faz isso organicamente, é o papel dele, é o trabalho dele, buscar histórias que mereçam ser destacadas, mas também tem os bastidores, que é o que a gente faz como assessoria de imprensa. A gente constrói histórias narrativas com base no que aquele profissional faz de relevante, de interessante, de notável e de interesse público. É claro que é para isso que o jornalista está ali na redação, buscando o que de fato impacta a sociedade. A gente trabalha nos bastidores, construindo essas relações e essas histórias interessantes e leva para os jornalistas. É um trabalho de muito networking e, claro, de muita construção de texto, de histórias interessantes, como eu disse, para que o jornalista se interesse e, por exemplo, dê esse tipo de oportunidade para a gente contar o que é mais importante, o que de fato vai, de alguma maneira, positivamente, é o que a gente sempre busca, impactar a sociedade. Esse é orgânico. Orgânico. Então, por exemplo, é um pilar das relações públicas. Então eu penso assim, né? Às vezes faz sentido isso. Eu sou um jornalista e eu te procuro porque eu já sei que a sua fonte é confiável, que é uma pessoa que já passou por um trial ali, uma testes e pesquisas, claro, e triagem. Uma apuração, e elaboração. Então eu já sei que ao te procurar, eu vou ter fontes fiéis e eu, como jornalista, que tenho que ter um volume de produção, às vezes diário, Sim. que é cansativo pra caramba, é intenso, eu já vou na fonte certa. É mais ou menos isso. Isso, é essa relação de confiança que a gente cria com cada jornalista, de cada veículo, que vai gerar o resultado para o nosso cliente. Então, isso é mídia orgânica, né? A gente transforma toda aquela narrativa, todo aquele potencial que o nosso cliente tem em relevante para o jornalista, que sim, a gente precisa lutar, né, para conquistar a confiança dele, porque primeiro ele tem que confiar na gente como assessor de imprensa, para aí confiar no que a gente tem para falar sobre o nosso cliente. Isso é um trabalho diário bastante intenso e bastante disputado, porque no cenário atual a gente tem menos redações e mais agências de relações públicas e assessoria de imprensa. Sobre sua pergunta, relações públicas é muito mais extenso que isso, né? É como um guarda-chuva, sabe? E a gente tem vários ativos, digamos assim. Então, tem a mídia orgânica, é o que a gente faz como assessoria de imprensa. A gente tem mídia paga. Então,
você quer sair, a empresa quer sair em um veículo como a Exame, por exemplo. Nem sempre vai sair como mídia orgânica, ou porque não tem capacidade, ou porque não é o timing, ou porque o que ela quer divulgar não é de interesse público, é mais comercial. Então, existem formatos pagos, branded content. Isso, normalmente, agência de relações públicas faz, ou agências de publicidade ou de marketing. Tá. Vários formatos. Essa é a mídia paga. Então, a gente tem orgânica, tem mídia paga. A gente tem a mídia própria, redes sociais. Poxa, isso dá para fazer internamente nas empresas e as agências também fazem, né? Uma produção estratégica, assertiva, direcionada, de acordo com os objetivos estratégicos de cada cliente, de cada empresa. E tem também o que a gente considera, né? Que é a mídia espontânea em geral, que é realmente um pouco do resultado de tudo isso. Para você se posicionar, você precisa ser estratégico e assertivo. Como que você faz isso? Testando também. Então, poxa, nem toda empresa vai ter esse investimento, essa capilaridade toda, Estevão. Mas você tem que começar por algum lugar, se você quer construir a sua autoridade, a sua imagem, a sua reputação. Então, você tem vários caminhos para que isso aconteça. E as relações públicas ajudam muito nisso. Deixa eu pegar uma consultoria grátis aqui. Claro. Pô, tem o livro, tem o TikTok, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Como é que eu empacoto tudo isso e falo, pô, vou me posicionar como profissional? Porque tem bastante gente que assiste a gente, até a gente tá falando aqui com um entrevistado aqui, né? Que quer se posicionar. Eu tenho muito amigo do mercado que fala, pô, eu preciso disso, né? Então, além de contratar um serviço com vocês, né? E se eu contratar, qual que é o próximo passo? Qual que é o dia a dia ali dessa construção de talvez de uma autoridade, né? Isso. São os bastidores que a gente fala, né? Na Bendita Imagem, a gente trabalha com 2 pilares que norteiam a nossa cultura. Um deles é a hiperpersonalização. Quanto melhor eu te entendo, melhor eu te atendo. Cada cliente na Bendita Imagem importa. A gente se posiciona e nós somos, de fato, uma agência boutique, né? Hoje nós temos 40 clientes de diversos portes e segmentos. Então, o primeiro fato é você se importar. E na Bendita Imagem, o cliente ele se sente importante, porque a gente tem um atendimento hiperpersonalizado. O segundo pilar é um foco em alta performance de resultados. A gente quer tudo o quanto antes, mas nem tudo é possível. Não na hora que a gente quer. Porque você concorda? É um trabalho de relacionamento, de networking. Eu brinco que a gente faz o networking do bem, né? A gente faz o lobby do bem. Porque é um trabalho de influência. Eu preciso, né, eu junto com o meu time, que a gente seja ouvido pelos jornalistas, que eles confiem na gente, que a gente vai levar pautas boas, pautas que façam sentido para ele. Não adianta eu só querer colocar o cliente porque eu quero, porque eu preciso entregar o relatório no final do mês. Não é sobre isso. É sobre criar conexões poderosas com os jornalistas para que eles confiem no que a gente tem a dizer e considerem as nossas histórias dos nossos clientes pertinentes, interessantes e relevantes para o público final dele. No final do dia, ele também tem que prestar as contas dele, né? Ele tem uma série de cobranças sobre o que é factível, o que é interessante e o que não é tão publicitário, né? Porque esse é nosso papel. Transformar também. Como a gente faz isso na prática, né? Com base nesses 2 pilares que a gente tem. Existe um onboarding que a gente faz com cada cliente, a gente realmente entende. Somos jornalistas, a princípio. Então, a gente vai analisar, vai pesquisar, vai fazer question and answer, vai realmente entender quem é aquele cliente, o que ele precisa, o que ele quer, onde ele quer chegar e o que é viável e o que não é em quanto tempo. E é um trabalho de tentativa e erro também. Poxa, esse podcast que é tão interessante, Virando a Mesa, tem tanta história legal. A gente vai tentar trazer vários executivos aqui, mas certamente a sua produtora muito querida, Vanessa, ela vai falar, agora sim, agora não. Poxa, essa história não é tão legal para mim. Tem o senso dela crítico, como tem em cada veículo de comunicação, em cada meio, seja ele, né, hoje a gente tem tanta... É tão multiplataforma, tão multicanalidade, que você tem que entender também se aquilo faz sentido ou não. Então, a gente busca conhecer muito bem o cliente, a imprensa e gerenciar. No fim do dia, no fim do mês, todo mês a gente tem um relatório que a gente entrega para o cliente mostrando, olha, você saiu aqui, você saiu ali. Se você fosse investir, a gente tem que tangibilizar em dados, né? Porque não é só... Branding é percepção, tudo bem. É essencialmente o que a gente faz. Qual o valor de eu estar aqui? Isso é muito mais perceptível do que medido apenas em audiência. Claro. É o que eu vou fazer com isso depois, que é a sua pergunta. Eu dei toda uma volta, porque é um cenário muito amplo, mas também para te responder o seguinte, Estevão. Por onde você começa? Mídia
Primeiro a sua mídia própria, né? O seu site, as suas redes sociais. Depois, que apesar de ser alugar, eu tenho uma amiga, a Ariane Feijó, uma super especialista que está em Portugal, uma parceira estratégica muito querida, que ela tem um livro, Inbound PR chama, e ela defende muito essa questão das 4 mídias, né? E, poxa, a primeira é você cuidar da sua casa, que é a casa própria, que é o site que você tem ali né? Você tem um controle, digamos Sim. assim. Depois a sua mídia alugada, que são as mídias sociais, que tem dono, né? Senhor Mark, por exemplo, entre outros, mas que você consegue gerenciar também. Tem a mídia paga, se você tiver capacidade de investimento, senão tudo bem, em outro momento você, dentro da sua estratégia na sua empresa, da sua capacidade financeira, você vai fazer. E tem a mídia orgânica, que você vai contratar uma assessoria de imprensa, uma agência de relações públicas, para te tornar uma autoridade na área. Eu vou confessar um negócio. Eu paguei um anúncio no TikTok. É justo, é legítimo. Deu resultado, pelo menos. Eu paguei uma mídia paga lá. Aí meu amigo falou, nossa, cara, que legal, você teve 200 seguidores a mais e 8 mil views. Eu não contei pra ele, agora eu tô contando. Eu não contei pra ele, falei, que o conteúdo foi bom pra caramba, né? Mas assim, eu paguei uma mídia lá, um tráfego pago, foi R$70. Uhum. Aí, teu lá 10 mil views no corte lá do TikTok. E aí o que eu não paguei foi 150, assim, né? Então, pô, vale a pena às vezes pagar, mas depende do seu objetivo, né? Exato. Eu fiz um teste, eu fiz o teste para entender, eu queria ver eu mesmo postando ali com a Vanessa, postando ali, vendo quantas pessoas veriam e qual que era a elasticidade de uma mídia, de um corte pago, né? Não para monetizar, nada disso, mas só para entender. Claro. Então, eu acho que faz parte também você mesmo ir lá, não com a agência, no começo. Claro, ir lá, sim. vai, posta, paga, vê o que dá de retorno, e depois contrata alguém e vê qual que é a diferença, né? E faz diferença. Eu tenho uma amiga empreendedora, e vale muito para todo tipo de empreendedor, que depende do momento que você tá. Como você disse, de investimento, né? De capacidade de elasticidade, como você bem disse. Eu tenho uma amiga, ela tem um curso de bijuterias muito legal. E ela passou por isso. No começo, ela tentou fazer ali, não entendeu muito bem, contratou uma agência, não gostou da experiência, ela foi se qualificar, foi fazer treinamento, os cursos, voltou com muita capacidade, contratou uma outra agência, mas agora ela sabe delegar. Isso é muito importante quando você está empreendendo. Nem tudo você precisa de alguém, mas quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai saber delegar, Claro. porque você vai saber o que cobrar. Senão você nem sabe, por exemplo, se foi bom ou não o investimento. Peraí, mas bom, qual o seu parâmetro? E às vezes essa comunicação até com as agências, ele é difícil, né? É complexo, Sim. Mas você tem que começar. E começa do jeito que você consegue. Por exemplo, se eu sou uma advogada e eu quero sair em um veículo do trade, como a gente chama, que são os especializados. O que é veículo do trade? Conjuro, por exemplo, esses segmentados da área de direito, por exemplo, que é esse exemplo, né? No caso, esse exemplo que eu tô dando. Poxa, se eu sou uma advogada e eu quero escrever para o Conjuro ou para o Migalhas, estou dando exemplos bem aleatórios. Eu posso tentar mandar um e-mail lá. Vai que dá certo. Mas com uma agência... Mas é menos assertivo, né? Muito menos, porque existe um relacionamento. Um jornalista de redação hoje, de grandes redações, recebe centenas de e-mails. Se você não for relevante, como jornalista, como assessor de imprensa, você não vai ser ouvido. Mesma coisa no WhatsApp. Imagina quantos WhatsApps a sua produtora recebe diariamente para as pessoas que querem vir aqui no Virando a Mesa. Uhum. Entende? Então, é sobre ser relevante, é sobre construir networking para que a gente tenha esses bastidores que gerem resultados muito expressivos. Esse é o trabalho. Interessante. E você pega qual tipo de público? Hoje, na Bendita Imagem, a gente tem 40 clientes de diversos portes e segmentos. A gente tem empresas de mídia, como, por exemplo, a gente assessora a Rádio Mix. A gente tem empresas de energia, empresas na área agro. A gente tem shopping, a gente tem empresa de cenografia. Realmente, a gente tem um core bastante amplo. A gente resolveu lá atrás não se especializar só em uma área, porque somos jornalistas. A princípio, nós somos especialistas em comunicação, em como transformar os objetivos estratégicos e de negócios de uma empresa em notícia, em pauta, de novo, em reputação. Então, a gente abriu para vários segmentos. O primeiro passo, Estevão, é a gente acreditar naquele cliente. Eu preciso ter esse senso crítico. Como jornalista, eu fico no papel de empresária, como CEO da empresa, né? Eu que faço as prospecções, a maioria delas. Meu sócio também faz, Augusto Pigini, mas ele é CEO, então ele fica bem ocupado. Eu brinco que ele trabalha mais que todo mundo ali, muito mais que eu. Mas eu fico nessa área comercial, digamos assim. Mas eu entro no papel de jornalista porque não é todo mundo que vira pauta.
Não é todo mundo que está no momento de ser notícia. Ou se aquilo não me parece muito real, como que eu vou leiloar a minha reputação com jornalista Claro. falando de alguém que nem eu confio? Então Seu tem ativo é um ativo estratégico para você esse relacionamento, né? Total, e a reputação. Eu preciso ter reputação como jornalista no papel de assessora de imprensa, eu preciso ter reputação com jornalistas de redação. Eu preciso inspirar essa confiança, porque senão não vai ter pauta que vai para frente. E aí você, quando essas pessoas te procuram, qual que é o objetivo delas? O que elas querem? Elas querem a reputação, elas querem monetizar, elas querem promover os seus negócios. Qual que é o objetivo de quem procura uma agência que nem a Bendita Imagem? No caso da agência de relações públicas, que atua mais especificamente falando na Bendita Imagem, com assessoria de imprensa, é estar nos principais veículos do país. De maneira geral, consensual é isso. Claro que tem cada objetivo estratégico de negócio peculiar e a gente olha muito para isso. Para mim importa o que o cliente quer e precisa. E também importa o que ele não sabe que quer e o que ele não sabe Exato. que precisa. Às vezes ele nem sabe, ele Não fala, tem olha, ideia. eu quero estar na mídia, mas para quê? Qual que é o seu objetivo final? Onde? É. Né? E ele não é obrigado a saber também. Nós, como consultores de comunicação e de relações públicas, temos que fazer essa pesquisa, essa abordagem individual hiperpersonalizada. Porque às vezes também muda. Você quer hoje estar em jornal impresso. Daqui uma semana você não quer mais. Ou você saiu e agora você quer TV. Tudo bem. A gente vai direcionar esforços. Esse trabalho de bastidores, ele é longo, ele não é simples e os resultados acontecem a curto, médio e longo prazo. Acontece muito de chegar o cliente e falar, mas em quanto tempo eu saio na Forbes? Calma que eu nem sei se você tem capacidade para estar na Forbes. Eles são extremamente criteriosos e rigorosos. Mas a Forbes, só vamos para essa bolha. Um parênteses. Uhum. Como que Forbes, qual que é a pegada da Forbes? Então, eu conheço muito a Forbes 30, como que é? Under 30. 30 Sim, under 30, sim. ou bilionário, ou não sei o quê. Mas qual que é a pegada da revista? Só um... Ela tem um olhar econômico, é claro, e muito de negócios, e também tem a parte de lifestyle. E não adianta, o crivo deles é muito alto. Esse é o diferencial, porque senão a revista se torna mais um veículo econômico relevante, mas não com esse glamour, com essa relevância que tem em diversos países, não apenas no Brasil. Uhum. Então é mais disputado, tem um valor e tem esse senso crítico que não vai entrar simplesmente porque sua empresa é boa ou porque tem um faturamento. Pra entrar, Aí é outra negociação com o time comercial lá, naquela linha de branded content, que eu comentei, né? Mais publicitário do que jornalístico, mas que também tem seu valor, com certeza. É complementar, né, Estevão? Então, eu trabalho com reestruturação empresarial. E muitas vezes o empresário chega e fala, pô, mas você traz dinheiro para o meu negócio? Você injeta dinheiro no meu negócio com seus mais... Eu tenho quase 100 parceiros financeiros. Eu falo, não entrego dinheiro para você. Por quê? Meu insumo principal, o seu é reputação com jornalistas e tudo mais. O meu é reputação com financiadores de empresas e talentos, né? Então eu vivo de talentos, cérebros e reputação financeira. Eu não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar. Claro. Eu não vou me vender para ganhar um honorário qualquer. Por quê? Porque eu estou minando a minha fonte de receita. A sua credibilidade. Exato. Total, mas você abre caminhos, não é isso? Claro. É muito do que a gente faz. Eu brinquei essa história da Forbes, mas acontece muito do cliente vir com uma expectativa muito alta sobre determinados veículos. E de repente não é para ela, e de repente vamos atrás. Uhum. Poxa, não deu agora. A gente trabalha com muita transparência na Bendita Imagem. Como eu disse, cada cliente importa. Então a gente vai explicar por que sim, por que não, por que agora. A gente vai trazer caminhos, que é muito do que você faz, é criar estratégias, alternativas, direcionamentos. Uma consultoria de relações públicas, ela tem esse papel consultivo. Orientar, nós somos especialistas. O cliente merece o melhor. Então a gente tem que ir juntos, porque é uma troca. Eu brinco que na Bendita Imagem com milagre é mais caro. Mas tá bom, né? Se tem milagre, né? Tem gente disposta. Não tem, é só uma brincadeira. Tá certo. Eu ia pedir um milagre pra você. Falar, pô, me dá aí. Quer ir na igreja junto? A gente vai. Mas é muito legal. E é muito legal você comprar o sonho também do seu cliente, né? Você entender o que ele quer. Porque muito sonho é possível. Sim. Poxa, a gente vai fazer de tudo, pare, a gente tem expertise, a gente tem networking, a gente tem como chegar. Se o cliente também der o suporte para isso, a gente precisa de dados, a gente precisa de números relevantes, de expressividade.
A Vanessa tá me olhando lá, que ela me pede um monte de coisa, eu não mando as coisas, não gravo os vídeos. Eu sou um cliente displicente muitas vezes. Porque, assim, Olha. porque às vezes elas falam assim, E depois não vai cobrar resultado não, mas dela, a então. minha agência de comunicação, por exemplo, a minha Pamela, nossa agência de comunicação, junto com a Vanessa. Uhum. Eu tenho que, muitas vezes, criar conteúdos espontâneos. Então, Tá. por exemplo, legal, a gente tem cortes do Virando a Mesa, eu ponho no Instagram, ponho no LinkedIn. No meu caso, eu entendo, não sei, a minha percepção, talvez errada, é que quem vai me procurar para o que eu quero é do LinkedIn, não é do Instagram, porque é uma pessoa que tem lá a empresa, é do mercado corporativo, mas muitas vezes eu peco nessa questão da espontaneidade. Então, eu tenho que gravar um vídeo no carro falando alguma coisa. Mas eu não sei se até às vezes é uma trava mental minha, né? Tô abrindo aqui para todo mundo, mas é uma trava mental. Eu não sei se eu tenho essa pegada de gravar na espontaneidade, falar não sei o que na hora ali, tô no carro. Cara, eu detesto esse negócio do cara tá... eu tô no helicóptero, no avião. Cara, eu abomino esse tipo de posicionamento. Não consigo, às vezes, falar esse tipo de coisa, né? Até porque eu não ando de helicóptero de avião, então é meio fake esse negócio. Mas não é isso que elas estão pedindo. Elas estão pedindo assim, eu tô passando em frente ao restaurante, eu vi que tá micado ali. Pô, grava um vídeo. Você que sobre aquele insight, conteúdo poderoso e rico que você tem, né? Pois é, mas eu peco às vezes na espontaneidade, né? Tenta mudar o formato, de repente vai te deixar mais confortável. Sabe? Mas se a mensagem, como elas estão muito bem te orientando, precisa ser passada, tenta achar o como. Porque, de fato, eu entendo, tem clientes que são mais reservados, tem clientes que são tímidos. A gente tem que trabalhar dentro do que é possível também, porque a gente não vai virar um personagem, e tomara que não vire, porque tem gente que vira. Mas se não é orgânico, primeiro que não conecta. Eu fui lá no Teatro Macunaíma tentar fazer curso de palhaço. É verdade, fiz uma aula, falei, mas não dá. Mandaram engatinhar no chão lá, fazer umas macacas. Eu falei, não, gente, desculpa, assim. Eu falei, não, pra mim não consigo. Eu te entendo, jamais. Mas é isso. E me conta uma coisa, como é que foi essa... Como é que você caiu? Como é que saiu, não? Como é que você se posicionou nesse mercado, Michele? Conta a tua história aí. Foi uma virada bastante grande, assim, né? Eu comecei minha carreira com 18 anos, hoje eu tenho 42. Eu comecei em rádio, comecei na Jovem Pan, como rádio escuta, um cargo que eu nem sei, na verdade, se ainda existe. Sim, eu trabalhava no AM da Jovem Pan e construí uma carreira lá. Eu queria ser repórter de rua, eu queria apresentar e consegui tudo isso. Demorou bastante, foram 10 anos. Passei por vários cargos, assim, foi um aprendizado incrível. Como é que era? Assim, você ficava rodando notícia, tentando achar notícia no... Cara, não, eu tinha que ouvir alguns programas de rádio, ler o jornal ao mesmo tempo, é tudo muito dinâmico. Tinha que assistir alguns telejornais, por exemplo, e fazer uma transcrição, né, para a diretoria, para eles saberem o que outros veículos estavam fazendo simultaneamente. Para ver o que tá perdendo, o que não tá hoje. Poxa, a gente tá falando de 20 anos atrás. A internet não tinha essa capacidade toda de uso que a gente tem hoje. Era muito diferente. Então, a rádio escuta era um cargo muito importante, assim, era básico, tá? Era tipo um estágio, era o primeiro, você chegava, você ia pra rádio escuta. Depois você passava pra checagem e apuração do jornalismo mesmo, que é tão importante. Então, havia uma mesa redonda enorme com vários jornalistas ligando no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, em uma série de órgãos públicos para entender sobre violência, sobre semáforos apagados, sobre ligar na Sabesp. Você fazia essa apuração do jornalismo hard news, tá? Porque eu trabalhava no jornalismo do AM. Antes era AM e FM separados. Hoje não, é tudo junto. Tem AM ainda, mas hoje é Jovem Pan junto. News. Sim. Que hoje juntou tudo. Sim, hoje virou, né, uma multiplataforma. Sim. Eles têm a TV, eles têm uma força absurda, né? No YouTube, sim. Mas na minha época era rádio mesmo e era bem separado. No FM era só música, no AM era só jornalismo. Então fui passando, fui pra rádio escuta, fui pra checagem, aí fui pra Jovem Pan Serviços, que era um serviço muito importante pra população que denunciava uma série de coisas, era muito interessante. Você ia pra Central Técnica pra coordenar o programa ao vivo, um aprendizado incrível. Cara, legal, jornalisticamente falando, era dinâmico apaixonante. Pra caramba, né? Começo da carreira ainda. Nossa, sim, muito intenso, Estevão, porque jornalismo são plantões intermináveis, jornalismo de redação. Sim. Isso me matava. Tem uma amiga eu tinha minha... 18 anos, né? Eu tenho uma grande amiga, puta, a gente é amiga há quase 30 anos já. Ela trabalha na Globo, acho que é no jornal do meio-dia ali, não sei o nome, não lembro o nome. Jornal Hoje, com tralha, esse negócio todo. E ela fala que a pauta diária, meu, é maçante, assim, é na veia o tempo todo, achando pauta, buscando pauta. Você tem umas pautas-chave que você deixa guardada ali. Se surgir, se faltar pauta, você põe aquilo ali. Sim. Meu, um trabalho diário. Tinha um PS intenso. Mesmo. Não é? É verdade, é uma boa comparação mesmo. E
E dali, na época, no meio disso tudo, surgiu uma TV na Jovem Pan. E aí eu fui convidada para apresentar um programa de esportes radicais que eu adorava. Ah, que legal! É. Oh, vou procurar no YouTube, hein? Você... Eu te mando. que show. Um barato. Eu adorava fazer isso. E nisso, eu trabalhava muitas horas, né? De manhã, nessa época, eu já estava como repórter, cobrindo aviação civil. Eu ficava muito nos aeroportos. Como naquela época de crise aérea, lembra? Que faltava ficavam voo. filas imensas. Puta, nego. Nossa, eu lembro eu tive nessa um episódio desse que eu surtei no aeroporto. Não sei o que o cara da câmera viu. Joguei minha mochila na lixeira, fiquei loucão. Eu devia ter te entrevistado, tá vendo? Dei uma bica no negócio. Tinha muito problema, cara. Problemas homéricos, assim, estratosféricos naqueles aeroportos. E depois eu fui pra redação para ser repórter de rua. No período da tarde, eu ia pra redação porque tinha essa TV e ali era o que eu adorava fazer, era apresentar. Que época que era, mais ou menos? Que ano que era? Olha, eu fiquei 10 2005, anos, de 2001 ao final de 2009, né? Foram 9 anos e 11 meses, 10 anos. Então, no meio disso tudo, eu não me lembro exatamente, sim. né? Porque já faz 14 anos que eu bastante. saí, então mudou muita coisa. E eu esqueci muita coisa também. Claro. Mas chegou no momento que eu virei repórter de rua. O meu cargo era... E aí eu não gostei. Era muito extenuante, era porta de delegacia, já era algo que eu já não queria mais. A gente muda, né, ao longo da vida, e que bom. Que bom também quem não muda e continua na carreira. Eu acho que tudo deve ser respeitado, né? São individualidades. Pra mim, não cabia mais. Você entrava no ar ali, ao vivo. Entrava no ar, isso era o máximo. Meu pai ouvia no rádio, era incrível, Mas assim. tem que ter uma capacidade de raciocínio muito rápida, né? Muito rápida. Porque você tem que estar ali falando e tem que tomar cuidado. Hoje eu acho também, né, quem tá ali... naquela época não tinha tanto, eu acho, que essa questão de gênero, e você tinha que tomar muito mais... Era mais hoje, espontâneo, era mais espontâneo, livre. né? Sim, sem dúvida. Mas Hoje deve mesmo ser muito assim, mais desafiador, por mil motivos. Mas mesmo assim, você tinha que ter um raciocínio ali na hora tremendo. Sim, mas é treino, né? Como quase tudo na vida é treinável, né, Sim. Estevão? Então, quanto mais você se qualifica, melhor você fica. E você fica mais seguro. E a partir do momento também que você aprende a lidar com o seu próprio erro, você não se condena tanto, você não se culpa tanto. Porque não adianta, sempre vai ter alguém pra colocar o dedo. Mas não virava meme cara. naquela época, né? Não virava, o bullying era só na redação, no máximo pra um colega ou outro. Era mais fácil. Mas e aí, como é que foi? E aí eu realmente mudei de perspectiva do que eu queria pra minha carreira, pedi pra sair, numa boa, numa ótima. E nessa época eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing esportivo para trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, em 2016, que ainda viriam pela frente. Comecei uma pós-graduação e comecei a redirecionar minha carreira. E fui para o mercado corporativo. Fui trabalhar em uma confederação de esportes na neve. Caramba. Sim, tem no Brasil. É mesmo, é? Sim. Vários lençóis, várias dunas lá de Florianópolis e esquia. Não, Faz Chile. esquibunda lá. Esquibunda daria um bom treino. Esse foi pro Chile. Fui pro Chile algumas vezes a trabalho. Foi muito legal pela oportunidade do esqui. Sim, também. Vale Nevado ali, né? Fui para Vale Nevado, fui pro Chilão, foi muito legal. E aí lá eu trabalhava com marketing esportivo e comecei com assessoria de imprensa para a confederação. E eu já tinha uma bagagem do esporte da rádio. Enfim, foi muito legal. Eu acabei somando ali, Foi o primeiro né? contato com assessoria de imprensa. Foi ali. E eu gostei. Eu gostava ainda mais do marketing esportivo, mas comecei a entender qual era esse jogo de bastidores. E gostei muito com o tempo. E aí eu fui para uma agência de marketing esportivo e fui demitida. 6 meses depois, beijo, Maurício Fragato, que me demitiu, meu amigão. Tá vendo? Ainda bem, né? Ainda bem. Tem algumas coisas que são bênçãos na nossa vida, né? Cara, Nossa, que parece ruim, mas que depois é bom. Eu era head de global da Atento de M&A. Fecharam a minha área, eu fui demitido. Melhor coisa que aconteceu na minha vida, montei minha consultoria. Aí. Então, assim, foi ótimo, foi um livramento. É isso, é o redirecionamento também. Às vezes você não consegue ter uma iniciativa de redirecionar, pivotar a sua carreira. E um esforço extra, assim, como uma demissão, te ajuda. Sim. E foi o que aconteceu, né? Eu fiquei um tempo nessa agência. E o CEO, na época, Maurício Fragata, que é meu amigo, falou... Não era tanto, né? Virou. Ele falou, olha, eu tô sendo mandado embora e você também. Eu falei, ai, que maravilha. Dezembro, 15 de dezembro. Que ótimo. E aí eu comecei a mandar... 15 de dezembro, hein? Que período Natal maravilhoso, feliz, né? muito! E aí eu comecei a mandar currículos, mas assim, eu já não queria mais redação pela intensidade, né? Eu já tinha me casado, eu queria viajar mais, era outro momento. E aí eu falei, bom, vou tentar marketing esportivo. E de fato, fui para processo seletivo, fui para final e não tava rolando. E aí alguns
assessorados da confederação me procuraram, outras pessoas que eu conhecia, né? Poxa, eu sou comunicadora, eu saí comunicando as pessoas de que eu precisava trabalhar. Então, mas é muita energia, eu acho. Sabe que Sempre tem horas que a gente tá assim, cara, a coisa não tá indo e a gente deixa de ouvir nosso sexto sentido, nossa intuição. Eu, várias vezes que eu não ouvi a minha intuição, eu me dei mal em negócios que eu falava, cara, algo me diz para não fazer isso. E às vezes a gente até fala, pô, mas a matemática, a planilha, tá falando, meu, mas isso aqui, esse cara é super bom. Na lógica, eu tenho que fazer esse negócio. Mas na intuição, gritante, assim, não faça. Hoje em dia, eu não faço. Por mais que os caras falam, meu, mas você é louco, vai dar certo. Não, cara, algo me diz pra não fazer. Eu acho que é isso. E a energia é muito disso. Assim, por exemplo, eu tô tentando o processo seletivo e não tá indo. Será que alguma coisa, o universo tá conspirando pra alguma coisa... Quer me mostrar outra coisa, que eu tenho que fazer? E foi no seu caso, né? Foi sim. Tanto que na hora eu falei pra ele, né, quando ele me demitiu, ele falou assim, olha, mas eu acho que você tem um perfil pra empreender, vai atender mais de um cliente. Você tem talento pra isso? Eu falei, não, nem deixei terminar de falar, né? Falei, não, quero seguir nessa linha CLT, quero trabalhar para minha empresa. Eu fui criada dessa forma, né? Os meus pais vêm de uma condição de muita simplicidade, então eles queriam uma estabilidade para mim, né? Então investiram tudo que eles podiam dentro do contexto deles, na minha educação, em cursos, em formação, para que eu tivesse uma segurança maior. Minha e foi mãe maravilhoso. Meus pais, a mesma coisa. Eu acho que é muito da geração, né, Estevão? Putz, também. meu pai falou, meu, estuda, trabalha, arruma um bom emprego, fica estável, cabeça baixa, muito trabalho. Isso. Eu mantive muitos anos a cabeça baixa e deu certo naquele contexto. Isso. Muito trabalho, cabeça baixa e tal. Mas quando você começa a perceber que você tem outras capacidades e você não precisa daquilo, é libertador, né? E essa segurança só vem com o tempo, você não acha? Só. Esse negócio da intuição, tô pensando agora, né? Eu já fiz tanta planilha com tantos cenários, e já falei com tanta gente, e já dei tanta cabeçada na vida. Eu fui numa reunião essa semana passada, que eu tava com um cara, eu vou fazer, eu vou acontecer, não sei o que, eu bati o olho e falei, cara, não aqui vai dar tem. certo. Ou aqui tem, ou aqui não tem. Assim, aqui não... tem problema. Problema? Algo tá me alertando. Esse cara não Total. vai. Mas na primeira reunião, nos primeiros 10 minutos, eu falei, esse cara não vai. E aí a gente foi, fizemos várias reuniões e não foi. Não foi, então eu falo assim, cara, às vezes eu não tenho a resposta certa na planilha, na lógica, no planejamento estratégico, mas eu acho que o meu subconsciente fala, cara, você já viu isso antes. A minha projeção já fala assim, cara, não vai dar certo. Porque não vai dar, cara. E eu acho que meu cérebro, assim, às vezes o meu subconsciente fala, eu já projetei, eu já vi, eu já fiz vários cenários e, cara, não vai, cara. Nem tudo é controlável também, nem tudo é mensurável, nem tudo é controlado e nem tudo é previsível. Então eu considero muito também a minha intuição. A gente defende na Bendita Imagem que gente boa se conecta. Sim. E eu também acho que gente ruim se alia. Ah, sim, não. O lado então negro da força. Então você tem que saber onde você vai. E isso é bagagem de vida. É o que seus pais te ensinaram, é o que os meus pais me trouxeram também. É o que a gente viu na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no bairro. Tudo isso vai te dar bagagem intuitiva também. Sim. É o seu coração. Eu acredito muito nisso. E sempre ouço para tomar minhas decisões, mas também, mesmo intuição, acho que a gente ouve errado às vezes. Sim. E assim como planilha, nem sempre dá para seguir. Não dá. Há muito de tudo, na verdade. Que vai te levando, como o Maurício Fragata me levou para esse nem brinca com isso, me deixa seguir aqui. No Instagram. Segue, é um querido, te apresento. Mas a vida conspirou, de fato, para que eu começasse a empreender. E aí, como eu comecei? Pensa, sempre CLT. Sempre ali naquela linha. De repente, eu não tenho nem notebook na minha casa, porque eu trabalhava na rádio, depois eu trabalhava em confederação. Eu tinha estrutura, e na agência, eu tinha a estrutura lá, e a gente não consumia tanto internet, né, smartphone, não era assim. A gente está falando de 2012 para 2013. São 11 anos. Tudo mudou muito rapidamente nessa década. Então... E vai mudar mais, hein? Obviamente vai mudar mais. Então, eu penso, mais rápido. Então, mas eu gosto de fazer parênteses porque senão eu perco o raciocínio. Claro. TDAH é fogo, né? Mas aí o que acontece? Por exemplo, muita gente que investe no Instagram. Vou bombar minha conta no Instagram, vou botar... Aí, pô, daqui a pouco surge uma outra rede social e tudo que você investiu até ali no Instagram foi por água abaixo. Então, eu acho que, independente da mídia e da forma, é bater realmente no conteúdo. Quem é você, independente do veículo de distribuição daquilo, né? É sobre sua mensagem. É sempre sobre o seu conteúdo, sobre o que você quer falar. Né? E como você quer falar e quem você quer atingir. Porque a plataforma é uma ferramenta. E ela vai mudar o tempo todo, como você bem disse. Meu business é o Instagram, eu quero ter 1 milhão de vou gastar uma grana, daqui a pouco o Instagram não existe mais. É casa alugada, lembra? Exatamente.
Exatamente. O importante é você se conectar visceralmente com quem você quer e precisa. Uhum. É sobre os seus objetivos estratégicos de negócios, e sejam eles quais forem. Você me perguntou há pouco, né? O que cada cliente quer. Tem cliente que quer aparecer porque quer aparecer. Tudo bem. Só me orienta para eu entender como atingir os seus objetivos. E eu vou te trazer outros vieses para que você amplie seu olhar também. Esse é meu papel como consultora. Claro. Né? A gente tem que ter um diferencial. Porque senão eu sou mais uma entre 1.200 agências no país. 1.200. E eu não sou. A gente realmente brinca que nós não somos medianos. E aí me conta, e aí você resolveu empreender e esse começo foi complexo. Porque eu não tinha estrutura, eu não tinha um notebook em casa, eu não tinha Wi-Fi em casa 13 anos atrás. Então o que eu fiz? Meu marido me deu um notebook, falou, não, toma aqui, né? Vai pra você começar, porque, poxa, eu tinha ficado desempregada. Eu falei, gente, eu preciso organizar minhas contas. Eu não sou uma pessoa que pede dinheiro. Poxa, eu trabalho desde os 16 anos, né? Então, os meus pais me deram todo o suporte que eles conseguiam. Por exemplo, pagaram a minha faculdade. Eu não ganhava para pagar a faculdade. Mas é aqueles R$600 que eu ganhava no começo da minha carreira. Era pra eu comprar minha calça jeans que eu gostava, pra ir na minha baladinha, pra colocar a gasolina. Que o meu pai me emprestava o carro dele, mas ele falava... Mas você cuida com o tanque cheio. Então, eles me deram muito suporte, mas também me davam asa para voar. E me cobravam, o que, na minha opinião, é mais que certo. Né? Você tem que ter parâmetros ali de entrega e de expectativa. E meu marido me deu o notebook e falou, poxa, então começa, né? Que legal, me deu muita força, ele me ajuda demais. Meu marido é um super parceiro. E eu não tinha Wi-Fi. Mas na lavanderia, eu descobri que tinha um ponto aberto de Wi-Fi. Então, eu colocava o notebook em cima da máquina de lavar. O tanque ficava do lado, a máquina de lavar. E trabalhava dali até a minha internet chegar. Porque aí, de fato, dias depois a gente contratou, claro. E eu comecei a atender alguns clientes. E hoje a gente chegou até aqui. Mas o empreendedor é isso, né? Ele começa independente das adversidades. Cara, não espera um cenário ideal, não tem. E parece que nunca vai ter, Estevão. Hoje, na Bendita Imagem, a gente tem 40 clientes, mais de 20 colaboradores, que a gente chama de benditos. Cara, e toda hora tem uma ponta solta pra gente. Malditos? Não, brincando, tô brincando. Que medo. Brincadeira, hein, gente? Então, eu tenho... Reestruturação é fogo, reestruturação é faca na caveira. O tempo todo a gente tem que fazer estruturação e reestruturação, não é? Na sua área deve ser muito isso. Porque você sempre acha que tá ótimo, mas no fim você acha que tá péssimo. Aliás, então você oscila. Depois eu queria perguntar pra você sobre gestão de imagem de crise. Caiu minha casa, o que eu faço? Isso é desafiador, corre. E procura uma agência especializada, porque é muito desafiador. Uma gestão de crise pode acabar com a sua autoridade, com a sua reputação e com a sua empresa. Sim. Então você tem que ter muito cuidado e realmente trabalhar de uma maneira estratégica e assertiva com profissionais qualificados, porque é a sua marca, é a essência, é a alma do seu negócio, é o seu sustento. Você vai arriscar? E você vê vários exemplos disso acontecendo. Por exemplo, pegar um parênteses aqui do caso do Pablo Marçal lá nas eleições. Na véspera, ele soltou um laudo fake. Ou não estou tomando partido nenhum. Entendi, você está falando sobre a crise. Sobre a crise. Como que você gerencia um negócio desse? Rápido, imediato, né? Na veia ali, né? E eu acredito que a gestão de crise não é sobre silenciar. É sobre minimizar impactos. Minimizar riscos, minimizar danos. E sabe por que gestão de crise é tão desafiadora? Na minha opinião? Porque não tem formato, não tem uma fórmula mágica. Eu brinco, se eu soubesse o que esperar, não seria a crise porque eu estaria me preparando. E se você souber sempre o que fazer, banaliza, vira o quê? Commodity, sabe? Não é simples, não é comum, não é usual. Porque toda crise tem suas peculiaridades, suas características, um monte de gente envolvida. E quando tem morte, e quando tem crime envolvido, é muito sensível. Então, de fato, tem que ter uma equipe qualificada e trabalhar com transparência. Eu faço uma associação, uma comparação com o trabalho de um advogado. Eu imagino, eu não sou advogado, sou jornalista, mas que o advogado tenha que ter essa relação de confiança com o cliente para que ele saiba de fato o que é verdade e o que não é. Porque senão como que ele também vai bancar? De novo, é reputação, é credibilidade. Você não pode... entendo o paralelo perfeito. Você não pode mentir pro seu advogado. Então, cara, você matou alguém... Pô, cenário esdrúxulo. Mas Conta que foi você, o que você foi, o que você fez antes, depois, aonde você jogou, sei lá, as coisas. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa com vocês. Foi você que fez? Me conta. Eu não vou contar pra ninguém, óbvio, tem um NDA, uma confidencialidade. E mais do que contrato, tem um olho no olho. Sim. Me conta pra eu poder
te proteger das perguntas que vão surgir das próximas das consequências disso. Olha, quando eu trabalhava na Ibix, o Nelson Bastos, que é um dos sócios lá, quando começou a Lava Jato, ele falou, pensa num lago paradinho, alguém jogou uma pedra, bluf. Essas ondas vão se propagando que a gente não sabe o que controlar e não sabe o que vai acontecer. E aí você viu realmente os efeitos, né, das delações premiadas e tudo mais, que foram acontecendo e um monte de gente foi caindo no caminho. Né? Então, saber, tentar prevenir o que vai acontecer e entender, mas contar com pessoas de confiança para que você possa mitigar o desfecho daquilo, né? Sem Ou o dúvida. impacto negativo. Porque impacto negativo vai ter, com certeza. É como atenuar, é como minimizar, é como limitar aquilo. E, de fato, com estratégias, com possibilidades dentro das 4 linhas ali, você consegue, de fato, minimizar e fazer uma gestão de crise eficaz e que, né, ajude o seu cliente a passar por aquilo. E como é que foi? E aí você montou, tava lá na sua casa, começou em casa, e aí como é que foi esse crescimento da empresa porque ela é hoje? Foi lento. Desafios. Foi lento. Eu não me via nesse lugar de empreendedora. E é uma mudança de mentalidade. Empreender começa com mudança de mentalidade. A não ser que você já tenha, eu não tinha. Eu tinha uma mentalidade de trabalhar para empresas, né, para veículos de comunicação, e passei a precisar criar a minha empresa. Só que eu tinha uma faculdade e uma pós-graduação em marketing esportivo somente na época. Depois eu fiz um MBA em marketing digital pela FGV, que aí foi um game changer na minha vida profissional e pessoal. Mas até então, não. Então, o que eu sabia sobre contratações, sobre fluxo de caixa, sobre contabilidade, sobre área jurídica? Nada. Onde você aprende isso? Na faculdade de jornalismo, eu te garanto que não é. Nem na administração não aprende. Já é superficial lá, imagina na nossa. É curioso, né? As faculdades de jornalismo, elas direcionam muito para redação, muito para produção de notícia. Male para assessoria de imprensa. Imagina que é o maior empregador hoje, né, no país, dentro da área jornalística, é a comunicação corporativa. Então, o jornalista sai da faculdade sem saber muito da área. Imagina de empreender na área da comunicação. É muito raso. Ou quase inexistente, pelo menos na minha época era. Então, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança. E naquela época, eu tentei ter alguma sócia, alguma amiga, mas elas queriam também estabilidade para engravidar, benefícios. E eu super entendo, mas eu me vi sozinha. Porque se a pessoa está buscando estabilidade e remuneração fixa ali para pagar as contas do dia a dia... O CLT atribui mais, né? Exato. Essas garantias. Então, eu me vi muito sozinha, muito batendo a cabeça. E quando você está começando, as pessoas não te dão muita chance, Não dá, né? parece um cachorro, você sendo chutado. Eu fiz engenharia naval. Você começa no primeiro estágio, você toma uma porrada aqui, porrada. É tanta porrada que às vezes você acaba aprendendo na porrada. Você vai indo... Ou você desiste. E por isso que eu acho que as gerações novas estão tendo, talvez ali, não é uma crítica, mas é uma constatação. Algum tipo de dificuldade de aprendizado, porque eu não posso treinar essa pessoa, não tenho tempo, às vezes as empresas não têm, e a própria pessoa não quer se submeter a isso. Como é que eu caso esse gap entre expectativa e entrega, né? Eu tomei muita porrada na vida. Nervoso. Porque eu tomei muita porrada para empreender, principalmente. Tomei muita porrada. Tomei muito tombo que me fez ser o que eu sou hoje, ter talvez essa intuição. Mas não foi assim, eu vou pegar, eu vou te ensinar como é que faz e vai aprender, e não vai dar nada errado e vai dar tudo certo e a cartilha é essa. Ninguém vai te ensinar isso. É difícil. E aí você também, obviamente, como empreendedora, empresária, passou por isso, né? Passei muito e foram anos de crescimento lento. Me faltava mais punch mesmo, o empreendedor. Mas eu fui. E eu levo muita transparência e muita ética em tudo que eu faço. Então, sempre dentro das minhas possibilidades. Então, no começo, era só eu. Depois, vieram mais 1, 2, 3 jornalistas. Era na minha casa, a gente trabalhava na sala. Depois a gente foi para uma sede dentro da G7, que hoje é minha cliente, junto com o grupo Bizuti, que é um dos maiores grupos, é o maior grupo de eventos sociais do país, né? Porque é muito sobre as relações. Lembra que eu comentei? Relações públicas tem como base relações humanas. Tudo é humano para humano. A tecnologia é uma super aliada, cada vez mais. Mas isso daqui muda tudo. Então, eu fui para dentro na época, uma agência de publicidade e marketing, a G7, dos 2 Guilhermes, e fiquei lá. Isso já me deu
mais encorajamento, você vai ganhando confiança. Me deram clientes legais ali, né? Conquistei oportunidades importantes. Depois voltei pro home office, veio a pandemia. Perdi muito cliente na pandemia, foi super difícil, porque já não eram muitos, eram 10. E os caras cortaram Fui pra orçamento, 5. cortaram verba, porque claro. o que eu faço não é tão necessário assim. Sim. O que eu faço é muito importante. Muda jogos. Realmente ganha business. Mas é um investimento. Claro. Não é baratinho, ele traz muito retorno. Mas é um investimento relevante. Então, não é para qualquer momento e para qualquer empresa, né? Então, eu senti muito na pandemia. E aí, o que aconteceu? Um pouco antes da pandemia, eu tinha feito MBA na FGV. E eu amei. Aquilo, Estevão, realmente... Por que eu senti? Eu falei, poxa, eu fiz uma faculdade fraca. Eu fiz uma pós-graduação não tão forte de marketing esportivo. Eu precisava de um curso, claro. de alguma formação complementar acadêmica que me desse mais respaldo e que me levasse a um networking mais relevante, mais de negócio, no curso você faz sabe? muito networking também. No curso é muito networking. Só faço isso. Sim. De verdade, eu fui pensando como que eu vou otimizar isso daqui. Naquela época foram 40 mil reais, né? Foi 40 mil reais o preço daquele MBA. Eu brinco que eu ganho dividendos até hoje. Sim. Porque eu saí de lá com 5 clientes. Pô, ótimo. Lá eu conheci meu sócio. Olha. Então, dali... Só que assim, o meu sócio não virou meu sócio ali. Eu conheci o Augusto no primeiro dia de aula, era o único jornalista da sala, além de mim. Já nos conectamos. Só que ele era CLT em uma empresa e tinha uma oportunidade de freelancer com a Dani da 2A1 Cenografia, que vem aqui. Que legal. Pra atender. E ele estava vendo o meu trabalho na Bendita Imagem com outros professores e viu o resultado. Falou, poxa, me ajuda aqui que eu tô com uma oportunidade, eu não queria perder, mas né, já atendo uma empresa, tal. E nós começamos a trabalhar juntos, ficamos muito amigos. E na época da pandemia, ele continuava CLT no Colégio Notário do Brasil e a Bendita Imagem começou a crescer. Ali pegou, sabe? O MBA foi um game changing. Ali eu tive acesso a clientes maiores, a mais profissionais do mercado. Foi muito legal. E o conhecimento agregou demais. Apesar de ser marketing digital, não ser exatamente o que eu trabalho, trouxe um olhar extremamente valoroso para tudo que eu faço dentro das relações públicas. E ali eu comecei a trazer ele para perto e a gente entendeu que nossa parceria poderia ser muito, muito forte, como é de fato. E desde que ele entrou, a Bendita Imagem só cresce e está num momento muito legal. Legal, Michele. Pô, parabéns pela sua história. Obrigado pela presença, pelas indicações aí de pessoas top pra gente conversar aqui. Acho que, falando aqui, o Virando a Mesa tem um propósito de contar histórias de pessoas que superaram desafios. Né? E contar também histórias de empresários de sucesso, empresários que também não deram certo e depois de alguma virada de chave, passaram a ter sucesso. E mostrar que não é exclusivo. A pessoa que está ali hoje nos vendo, que está em crise, ou não, ou que está pensando em mudar de carreira, mostrar que é possível. Né? É o que a gente tem falado bastante. É sobre pessoas, é sobre histórias, né? Sobre conexões, network. Então, te agradeço demais, obrigado. E vamos continuar esse papo depois. Vamos sim. Muito obrigada pela oportunidade. E até breve. Espero que a gente volte a conversar muitas vezes. Tá ótimo, Michele. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e até breve.